Seja muito bem-vindo ao canal História das Pátrias. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. O cruel destino das mulheres francesas que colaboraram com os alemães. Existe uma expressão em latim, ve victis, que significa dor ao conquistado ou ai dos vencidos. Originada em 390 a.C., essa frase sobreviveu até hoje, usada para descrever a impotência de quem é derrotado em uma guerra, ficando à mercê do vencedor, sem a expectativa de qualquer tipo de indulgência. Embora o termo seja tradicionalmente aplicado a conflitos militares, seu significado pode se estender a outros contextos. Como sabemos, o fim da Segunda Guerra Mundial não representou o fim automático da violência. Nesse cenário, as mais vulneráveis a sofrerem as consequências do conflito foram as mulheres, para quem a guerra se prolongou muito além da rendição dos vencidos. Quando se fala em violência contra as mulheres nesse período, a primeira imagem que vem à mente é a de mulheres alemãs sendo violentadas por soldados soviéticos, o que é considerada a maior violência em massa da história. No entanto, um fato menos explorado é a violência perpetrada contra mulheres francesas, e neste caso, os agressores foram os próprios franceses. Neste vídeo, vamos falar sobre o cruel destino das mulheres francesas acusadas de colaboracionismo e por que seu tratamento foi tão diferente em comparação ao dos homens que também colaboraram com os alemães. A vida das mulheres mudou de muitas formas durante a Segunda Guerra Mundial. Como acontece na maioria das guerras, muitas delas viram suas funções, oportunidades e responsabilidades se ampliarem, mas o conflito também resultou em uma degradação particular para elas, que se tornaram vítimas de violência sexual. À medida que os exércitos aliados avançavam em solo francês, liberando cada vilarejo e cidade da ocupação alemã, uma nova onda de violência tomava conta do país, voltada para aqueles acusados de colaboracionismo. Esses eventos foram mais tarde chamados de épuration sauvage. No nosso idioma significa expurgo, selvagem, que em termos simples buscavam exercer uma espécie de justiça com as próprias mãos contra os traidores da nação francesa. E, como era de se esperar de um conceito tão descontrolado, essa justiça foi desproporcional, injusta e guiada por sentimentos de raiva e ódio que obscureciam a sua aplicação. No entanto, a particularidade da expurgo selvagem não buscava necessariamente a morte dos colaboradores, mas sim a vergonha pública, especialmente para as mulheres. Para elas, esse episódio se relaciona com a chamada colaboração horizontal, um termo criado pela historiografia francesa para se referir às relações românticas ou sexuais voluntárias que muitas mulheres francesas mantiveram com membros das forças de ocupação alemãs. Essas relações eram bastante comuns em todo o território francês e muitas se mantiveram ao longo do tempo. Mas quando os exércitos aliados iniciaram a libertação, eles deixaram para trás muitas mulheres que seriam acusadas de ter tido relações íntimas com o inimigo. Elas foram punidas de forma brutal pelas autoridades e moradores locais ou pelos grupos de resistência. Um país dividido e o caos da libertação. Mas qual era a situação da França naquele momento que tornou essa nova onda de violência tão propensa e descontrolada? Uma vez que os aliados garantiram a cabeça de praia na Normandia, que se refere ao ponto de apoio ou área segura, sua chegada a Paris era uma questão de tempo. Com essa perspectiva, a atividade da resistência francesa se intensificou, mas ao contrário do que algumas imagens podem sugerir sobre a coesão social dos franceses, a realidade era bem diferente. Os grupos da resistência e até mesmo dentro do próprio exército de libertação do general de Gaulle
estavam fortemente divididos entre comunistas, republicanos, sindicalistas espanhóis, antifranquistas, socialistas, nacionalistas de direita e democratas franceses. Apesar disso, o general francês estava determinado a fazer da libertação de Paris uma grande vitória conquistada por todos os franceses em conjunto. Após combates sangrentos e escaramuças, as tropas francesas e americanas chegaram à capital e celebraram o triunfo conjunto na Champs-Élysées. Depois de 4 longos anos de ocupação, a liberdade e a soberania finalmente haviam chegado. Mas, ironicamente, a libertação deixou um enorme vazio de poder em todo o país. Os esforços das novas autoridades para restabelecer a ordem nos vilarejos e cidades recém-libertados foram frequentemente desorganizados e caóticos. A perseguição começou com as autoridades locais que haviam colaborado ativamente com os alemães. Alguns foram linchados e executados publicamente, enquanto outros, com mais sorte, foram enviados a centros de detenção. A punição para as mulheres. No entanto, as punições mais divulgadas da expurgo selvagem estavam reservadas para as mulheres acusadas de terem tido um relacionamento com os ocupantes alemães. Em 1944, mais de 20.000 francesas foram julgadas e condenadas, por assim dizer, como colaboradoras horizontais. O processo de humilhação pública para elas seguia um padrão cruel. Elas eram identificadas pelos moradores e autoridades locais. Eram reunidas em praças ou ruas movimentadas, onde sofriam zombaria, insultos e agressões da multidão. Em alguns casos, eram despidas e cobertas com alcatrão. Eram forçadas a marchar pelas ruas principais até a prefeitura. Em plataformas elevadas, tinham o cabelo raspado e suásticas eram pintadas em suas testas. Essas mulheres, chamadas de femmes tondues, mulheres raspadas, eram facilmente identificáveis. Tudo isso acontecia sob o olhar atento de observadores estrangeiros, especialmente fotorrepórteres americanos, que consideravam essas demonstrações de selvageria medieval desconcertantes. Um deles ressaltou: afinal, nenhum homem traidor na França foi tratado de forma tão humilhante. Jock Colville, secretário de Winston Churchill, escreveu: vi passar um caminhão aberto, acompanhado de vaias e assobios da população francesa, com uma dezena de mulheres miseráveis na parte de trás, com todos os cabelos raspados. Elas choravam, abaixando a cabeça, envergonhadas. É difícil dar um número exato de mulheres executadas durante essa expurgo extrajudicial, pois a maioria dos correspondentes não fez distinção entre homens e mulheres. No entanto, foi possível obter estimativas para 20 departamentos. Em um deles, por exemplo, de 2.150 execuções extrajudiciais, 454 foram de mulheres, ou seja, 21%. Em outros departamentos, a porcentagem ultrapassou 20%, e em Saône-et-Loire e Morbihan chegou a 30%. A justiça oficial. Apesar do calvário vivido, o pesadelo para as sobreviventes estava longe de terminar. Uma vez que a justiça com as próprias mãos terminou, chegou a vez da justiça legítima. Quando as novas autoridades judiciais da Quarta República foram instauradas, as mulheres que sobreviveram a expurgo foram processadas por colaboracionismo, algumas delas por denúncias anônimas. Foi determinado que aproximadamente 1/5 dos colaboradores processados eram mulheres. A maioria delas nunca havia sido condenada antes da guerra. Com poucas absolvições, as penas variavam entre trabalhos forçados, prisão e até a pena de morte. Em relação às acusações, alguns tribunais consideraram a colaboração horizontal, ou seja, as relações sentimentais entre mulheres francesas e soldados alemães, como um crime de inteligência com o inimigo, atos prejudiciais à defesa nacional e ataque à segurança externa do Estado, crimes previstos nos artigos 75 e 86 do Código Penal francês.
Enquanto algumas mulheres admitiram sua participação nos fatos, outras alegaram que foram coagidas, que pensaram estar trabalhando para a resistência ou tentaram transferir a responsabilidade para o governo de Vichy. Não há um número exato de quantas mulheres foram processadas pela colaboração horizontal, mas no Tribunal de Justiça do Sena, que abrangeu a maioria dos casos de mulheres, 901 delas foram processadas. Perfis das colaboradoras. Não havia um perfil específico para essas mulheres que colaboraram com o inimigo. O historiador Anthony Beevor nos dá uma primeira aproximação, ao comentar que muitas vítimas eram mães jovens, cujos maridos estavam em campos de prisioneiros de guerra alemães. Durante a guerra, muitas vezes não tinham meios de subsistência, e sua única esperança de obter comida para si e para os filhos era aceitar uma relação com um soldado alemão. Outras eram mulheres desempregadas que encontraram uma oportunidade de ganhar a vida trabalhando para os alemães, seja em fábricas ou como operadoras de rádio. Outras, de fato, agiram por convicção política e outras simplesmente se apaixonaram por seus conquistadores, estando casadas, viúvas ou solteiras. No entanto, é importante mencionar que algumas das mulheres que foram acusadas não tiveram qualquer tipo de colaboração com os alemães, mas foram vítimas de disputas familiares ou vinganças pessoais. O expurgo selvagem contra as mulheres durante e após a libertação da França foi um fenômeno que até hoje é pouco discutido e cujo impacto não pôde ser quantificado com precisão. O fato é que foi massivo, afetando mulheres de todas as regiões da França. De certa forma, esse episódio obscuro da história francesa é um reflexo das frustrações e da sensação de impotência dos homens franceses pela humilhante derrota de 1940 e a subsequente ocupação do seu país. O ato de raspar a cabeça delas ou desenhar suásticas em suas testas tinha o objetivo de que carregassem consigo as marcas de sua infâmia e sofressem a rejeição da nação francesa. Alguns autores, por outro lado, dão um sentido mais poético a isso, entendendo que o ato de raspar o cabelo apagaria a mancha que elas mesmas haviam criado. Como Alain Brossat entende, tudo acontece como se o ato de raspar a cabeça fosse o encarregado de levar para o deserto do exílio social todos os pecados, todos os crimes de colaboração. Independentemente de concordarmos ou não com essa ideia, devemos nos perguntar por que as mulheres francesas foram as primeiras vítimas da vingança após a libertação da França e por que os homens não receberam um tratamento similar dessa justiça poética incomum. Não há respostas fáceis, mas a história parece mostrar que as mulheres sempre foram as primeiras a sofrer as piores consequências após o fim de uma guerra. Se você curtiu o conteúdo, comente aqui abaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.